muita coisa. Ok. Então, a função localizar permite-nos identificar um determinado texto, um determinado caractere dentro de um texto. Imagine que nós temos um texto extenso e queremos procurar se lá existe uma determinada palavra ou um caractere. Para isso, utilizamos a função localizar. A função localizar nos retorna quantas vezes aparece a palavra ou o caractere que nós estamos à procura. Exemplo, eu vou abrir aqui a minha folha de vendas, esta parte de vendas. Nós temos aqui vários nomes, mas vários vendedores. Mas vários vendedores. Nesses vendedores, nós não sabemos quantas vezes aparece cada um deles. A tal, nós podemos utilizar a função localizar. Imagine que você tem uma planilha, tem uma folha de dados com inúmeros nomes, vários nomes de candidatos, 1.000 e tal ou 2.000 e tal candidatos. Então você quer perceber quantas vezes aparece um determinado dado ou uma determinada informação. Por exemplo, quantas vezes aparecem candidatos da província de Malange? Como é que você faz isso? Pode utilizar também a função localizar. Nós aprendemos o PROC-V. O PROC-V tem suas especificidades, mas a função localizar nesse momento seria muito útil. Imagine que nós temos essa lista que eu estou a dizer, com vários dados, é uma lista de candidatos para um concurso público, e agora você quer determinar ou quer saber quantas vezes aparecem candidatos de Malange. Para tal, basta utilizar a função localizar. Fiz aqui um exemplo, aqui onde está encontra vendedor. Nós vamos localizar aqui os vendedores para sabermos quantas vezes um determinado vendedor aparece. Para tal, como é que fazemos? Colocamos aqui a fórmula find, em inglês, em português é procurar. Eu vou apagar tudo isto para fazermos de novo. Peço-vos que apaguem também, para fazermos de novo. Muito bem. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a utilizar a função localizar, porque queremos determinar quantas vezes aparece uma determinada informação ou quantas vezes um dado aparece. E já vos dei exemplo da lista de candidatos para o concurso público. Você quer saber quantas vezes aparece candidatos de Malange ou quantos candidatos de Malange existem? Para tal, aqui nós vamos exemplificar quantas vezes um determinado vendedor aparece nessa nossa lista de vendas. Então, bora lá. Eu aqui apaguei tudo. Vou colocar o sinal de igual. A localizar. Vocês vão escrever localizar, abrir parênteses, localizar. No meu Excel é find, abrir parênteses. O primeiro argumento do find test, eu estou a encontrar. O primeiro argumento que vamos colocar é aquilo que nós estamos à procura. O que é que estamos à procura? Vai ser o primeiro argumento, vai ser o primeiro valor que vamos colocar. O que é que queremos procurar ou localizar? Então, eu vou dizer que eu quero localizar O os nome. nomes. Vou clicar aqui no nome, aqui no vendedor Marta. Eu vou querer saber quantas vezes aparece o nome Marta. Então, cliquei aqui, vou colocar o vírgula ou ponto e vírgula. Estamos juntos? Depois, o que eu vou Sim, fazer? sim, estamos juntos. Depois do ponto e vírgula, nós temos o within test no texto ou dentro do texto. Ou seja, já temos o valor que queremos procurar. Agora, o segundo parâmetro é aonde nós queremos procurar. Então, eu vou selecionar todos esses nomes, todos os nomes.
é onde nós queremos localizar nessa lista de nomes quantas vezes aparece o nome Marta. Então eu vou colocar ponto e vírgula, ou simplesmente vírgula. Vou colocar o número 1, start number, ou o número inicial. Eu vou colocar o número 1 e depois fecho parênteses. Estamos juntos até aqui? Sim, sim, estamos juntos, Eu formador. clico, quando eu clicar Enter, ele há de me achar os valores. Aqui. Aqui retornou 100 valores, mas aqui me retornou um valor e aqui retornou-me um valor. Isso tem muito significado. Qual é o significado disso, aluno Larson? Não entendi bem, senhor formador. O Pronto. significado. Se vocês verem, aqui não retornou valor, aqui também não Sim, sim. retornou valor, mas aqui retornou um valor e aqui retornou um valor. Então eu dizia que isto tem muito significado. Qual é o significado desses valores que foram retornados? Sim, uma vez que a procura foi pela Marta, então tinha que encontrar mesmo apenas a Marta. Ok, muito bem. E caríssimo Justino Figueiredo, esses dois valores que retornou, um lá em cima e um aqui embaixo, quer dizer o quê? Ah, boa noite, professor. Boa noite, colega. Peço desculpa, professor. Na verdade, quando entrei para a aula, o Ok. professor já estava quase a terminar o exercício e não consegui pegar o fim. Peço Ah, ok. desculpas. Ok, ok. E não fiz nenhuma colocação para não poder interromper. Exato, exato. Exato. Posso Muito falar? bem, obrigado. Sim, pode, faz favor. Os números querem dizer o número de vezes que Quem fala? encontramos Quem o fala? nome que procuramos. Quem é o aluno Leandro. que fala? Leandro, O nosso caríssimo Leandro, ok. assim. Os números indicam o número de vezes que encontramos o. Desculpa só. O Leandro é o que está com o telefone Samsung, certo? Deixei de ouvir. Deixei de ouvir. Não, eu tenho. O Estou a Samsung perder é outro rede ao colega. telefone. Às vezes volta no sistema normal, às vezes perco rede. Ok. É o colega Leandro que está a falar agora? N- Agora sou eu, antes não. Ok. O colega que está a usar o Samsung, como é que é o nome? Aristides Diniz. Ah, o nosso colega Aristides, ok. Estava a dizer alguma coisa. Sim, sim, sim. Eu disse que estou a perder rede. Às vezes perco rede quando a pessoa está a falar, depois volta ao normal. Exatamente, exato, exato. Ok. Tá bom. Então, na verdade, explicando aqui, os valores, aqui onde não retornou nada, está sem valor, significa dizer que não encontrou a Marta. Agora, aqui onde nós temos os valores quer dizer que encontrou a Marta. Então, encontrou uma vez a Marta, encontrou outra vez a Marta. Quer dizer que a Marta aparece duas vezes na nossa lista. Então, nós podemos fazer essa validação. Basta procurar aqui por Marta. Vamos procurar outra Marta. Temos apenas duas Martas. Se vocês notarem, exatamente nas linhas onde encontra a Marta. Estão a ver? Exatamente nas linhas onde aparece Marta. Entendido? O que acabamos de fazer, na verdade, procurar ou localizar onde aparece Marta. Eu agora vou mudar aqui os nomes. Onde está Marta? Vou trocar, vou pôr Moraes. Encontrou dois Moraes. Aqui os dois Moraes. Vou procurar agora outro nome, Bento. Encontrou dois Bentos. Este Bento e este Bento.
Vou procurar agora por Lúcia. Encontrou duas Lúcias. Ou seja, a Lúcia aparece duas vezes. Procurar um outro nome, Júlia. Diz-me que Júlia só aparece uma vez. Vejam o quão útil é essa função. Essa função nos permite saber quantas vezes um determinado dado aparece na nossa base de dados. Exemplo: uma lista de candidatos para o concurso público da saúde. Você quer determinar ou saber quantos candidatos aparecem como sendo candidatos de Malange e quantos aparecem como sendo candidatos do IS e de Luanda. É simples, pode utilizar essa função localizar. Depois vocês vão ver que na vossa prática do dia a dia, vocês vão combinar PROC-V, vão combinar com este aqui, que é o localizar, vão ter resultados fantásticos. Ok, então podemos pular esta fórmula, né? Nós na última aula tivemos a aprender sobre a fórmula se erro, fórmula de tratar erros. Então, como é que nós tratamos esse erro, Larson? Sim, senhor formador. Oh, senhor formador, sim. Nesse caso, Sim? Deixei de lhe ouvir. sim, senhor formador. Estamos Aham, aí à procura da Júlia, né? Nesse caso, a Júlia. sim. Então, vamos ao igual Não, a minha pergunta... zero. Ah, se erro, ok. Igual se erro. Sim. É, clicar no nome que é a Júlia, no... Não. Já começou mal. Tentou muito bem, mas começou mal. Olha, a fórmula se erro, anotem ali, a fórmula se erro permite tratar qualquer tipo de erro que aparece dentro do Excel. Por exemplo, aqui, nós estamos a usar uma fórmula. A fórmula não está errada. A fórmula está correta. O que acontece é que quando ele não encontra valor, retorna esses valores. Esse erro, retorna esse erro. Isso é um problema. Aqui, como encontrou valor, retornou o 1. Mas aqui não encontrou valor, está a dar esses erros. Então, a fórmula se erro nos permite fazer desaparecer esses valores. Então, toda fórmula se erro, ela por si só deve comer, engolir a fórmula que ela está a tratar. Numa linguagem terra-terra é o quê? Dizer que a fórmula se erro, a fórmula se erro, ela é assim. Ela é assim. Igual a se erro. E aquilo que nós queremos tratar tem que estar aqui dentro. Significa que dentro dela tem que ter uma fórmula. Essa fórmula é a fórmula que está a ser tratada. Então significa dizer que aqui, onde está essa fórmula do localizar que nós colocamos, onde está essa fórmula? Nós temos que apagar. Vou fazer Ctrl X, apago, coloco se erro, if error, coloco se erro, dentro coloco a fórmula que eu estou a tratar, depois ponto e vírgula, depois coloco zero no final, depois fecho a fórmula se erro. Vejam como é que já ficou bonito? Ficou bonito. Eu também poderia fazer aqui onde está zero, iria dar assim, nulo. Significa nulo. Viram como é que ficou bonito? Professor, dá para repetir? Dá sim, Dá para repetir, faz favor? dá para repetir, porque isso é mesmo muito importante. Ok. Temos este erro.
A intenção Onde é que eu é... tenho que pôr primeiro a célula para começar? Ok. A primeira coisa é o quê? Alô? Nós já temos esta fórmula. Sim. Temos esta fórmula, mas agora, para não aparecer esses Certo. erros, independentemente dele encontrar valor ou não, nós não queremos que isso apareça erro. Então, para tratar o erro, o que eu faço? Certo. Eu removo, estou a selecionar, vou remover toda essa fórmula. Esta é a fórmula que está boa e eu quero tratar. Então, Ctrl X, uma vez selecionada a fórmula, faço Ctrl X, que significa cortar. Faço Ctrl X, significa cortar. Agora, eu vou colocar a minha fórmula de tratamento, que é esse erro. Se erro, abrir parênteses. Quando eu abro parênteses, tenho que obrigatoriamente colocar a fórmula que eu quero tratar. A fórmula que eu quero tratar é essa. Ponto e vírgula, ou vírgula. E depois vou colocar aqui vazio. Essas duas aspas assim significa que é vazio. Se eu colocar zero, significa que vai me aparecer zero. Então, vou colocar essas duas aspas. E depois fecho a minha fórmula de erro. No vosso deverá estar assim. Mas no meu, como está em inglês, eu vou pôr if error. Está resolvido. Dúvidas? Dúvidas? Podemos pular, certo? Sim, podemos. Boas. Não se esqueçam que essa fórmula se erro é muito importante. Serve para tratarmos os erros. Então, agora vamos no nosso programa. Já vimos do localizar. Agora vamos tratar de pivot table. Vamos falar das pivot table. As pivot table, ou tabelas dinâmicas, como é chamada também em português, pivot table permite-nos gerar relatórios. Nos permitem gerar relatórios de forma mais rápida e eficiente. As pivot tables, ou tabelas dinâmicas, nos permitem gerar relatórios, gerar uma informação, construir uma informação através de uma base de dados pré-existente. Construir essa informação de maneira rápida e eficiente. E coerente, acima de tudo. Pronto. Pivot table. Normalmente, para trabalharmos com pivot table, nós temos que ter uma base de dados já construída. Temos que ter uma base já com informações. Então, vamos ver aqui onde é que nós temos bases com informação. Ok, onde é que temos bases com informação? Parará, parará. Ok, deixa-me lá ver. The source. What is the source? Stock. Está vindo stock. Ok. Antes, como eu dizia, para trabalharmos com pivot table ou tabela dinâmica, nós temos de ter já uma base de dados, uma origem de informação. Ou seja, temos uma tabela com vários dados, mas quem trabalha nessa tabela ou quem alimenta essa tabela são os seus subordinados, por exemplo. São todos aqueles que estão abaixo de ti. Você, como chefe ou gestor, não tem tempo para diariamente estar a alimentar essa informação. Então, tem pessoas que fazem esse trabalho de alimentar a base de dados, acrescentar aqui os produtos, por exemplo. E a única coisa que você vai querer como gestor ou um chefe é fazer análise. Então, para tal, tu tens sempre uma base de dados construída, que os outros constroem, que os outros atualizam. E você, pois, simplesmente só precisa dos dados importantes para ti, que você quer analisar.
Bora lá Se olharem aqui na análise, nessa sheet análise, temos aqui uma folha análise. Essa folha análise, se olharem aqui, nós temos tabela dinâmica. Esta tabela dinâmica, na verdade, está a ler as informações que estão aqui. Imagina que você ter alguns dados importantes aqui, construir de forma rápida. O que você vai fazer, simplesmente, é clicar em qualquer parte de uma folha. Eu até posso apagar essa aqui, vou apagar essa tabela dinâmica, vou apagar tudo, para construirmos uma do zero. Prontos. Tenho aqui uma base de dados com as informações. Aqui na minha folha análise é onde eu vou construir a minha tabela dinâmica, uma tabela de análise. Pronto. Como é que eu faço para introduzir uma tabela dinâmica? Venho em inserir, e depois clico em Pivot Table, ou tabela dinâmica, ou folha dinâmica. Professor, eu fiquei sem sinal. É possível repetir? Sim, vou repetir. Nós estamos aqui, Ok, faz favor. nós temos uma base de dados já construída, uma base de dados com produtos. Temos uma base de dados com produtos. Certo. Temos essa base de dados com produtos. Com produtos. Essa base de dados, qual é o separador que tem o nome? Stock. Alô? Na folha de estoque. Stock. Ok. Uhum. Está na Ok. folha de estoque. Certo. Ok. Professor, Qual é o... Sim? Pronto, eu já estou na folha de stock. Sim? professor, Alguém falava? Sim? Já estou na folha de stock. Já estou na folha de stock. Sim, o que é que dizia? professor, Sim, formador, eu não consigo visualizar também aqui o gráfico do estoque, conforme está, consigo, do jeito que eu consigo ver aqui onde o formador, conforme o formador está, aqui não consigo visualizar, tá no ficheiro que o formador mandou. O colega Tiago só entrou agora na aula? Sim, formador. professor, Sim? permita, por Pronto, favor, uma eu já colocação estou... pontual. Faz favor. Estou com algumas dificuldades. É que o documento pelo qual está a fazer exercício, a um dado momento, não sei se diria que bloqueou, mas não está a me dar a opção de editar. E ela está a vir uma informação de risco de segurança, não consigo me desfazer dela. Tem que clicar naquele ficheiro. Qual Tem que ficheiro, clicar, desculpe? tem que clicar naquela informação. Então só está a abrir o ficheiro agora? Não, já abri há algum tempinho. Fiz os E já primeiros trabalhou no exercícios, mas ficheiro? depois... Desde que começamos com a aula, já trabalhou no ficheiro? Não, por acaso eu ia fazendo os primeiros exercícios, mas não está a dar a opção de Sim, tem sair que. desta. Naquela informação que apareceu, tem que clicar em OK ou sim, uma coisa assim. Aí vem saber mais, depois vem o... Pronto. Só fecha o E ficheiro e tá volta difícil. ao coisa de novo. Tiago Mariano. E está a dizer não é possível sair desse do Microsoft Excel. Tem que Está fechar, difícil. tem que fechar o ficheiro. Tiago Mariano. Sim, formador. OK, o Tiago tem pendente com a secretaria, sabe, né? Formador? Tem pendente com a secretaria. Não, não tenho, formador. OK, pediram para contactar a secretaria e parece que ainda não contactaste. Não pediram. OK, então, logo depois da aula, vamos falar no off, já? Tá bem, formador. OK, tens esse ficheiro aberto, Tiago?
sim, eu tenho um ficheiro aberto aqui na área do estoque, não apresenta o gráfico. Tem de estar lá o gráfico. Na área de estoque tem de estar o gráfico. Que não apresenta. Mas hoje nós não estamos a trabalhar nesse gráfico. Estamos a trabalhar ainda na tabela dinâmica. Tá, Uhum. Então tá, tá bem, tá bem. eu vou repetir Tá para bem. os colegas apanharem todos. Vou repetir. Nós queremos trabalhar com esta função que está aqui. Pivot Table. Pivot Table permite-nos construir informação de forma rápida através de uma fonte de dados. Nos ajuda nas análises e tomadas de decisão assim rápidas. Para tal, o que é que eu faço? Eu vou na base de dados, na minha origem das informações que eu quero, e estamos a usar essa folha de estoque. Nessa folha de estoque, nós temos aqui alguns produtos, até aqui a banana. Temos até aqui a banana. Não é o que vocês têm ali? Prontos. Então, como já temos a nossa fonte, o Aristides também acompanha já. Como já temos a nossa fonte, que está na folha de estoque, eu venho numa folha de análise, poderia ser uma folha qualquer, mas estamos a utilizar essa de análise. E aqui eu vou inserir agora a minha tabela dinâmica. Como é que eu insiro? Eu venho aqui na opção inserir, aqui nesse separador inserir, tabela dinâmica. Clique na primeira opção, a partir de uma tabela. Aqui está me pedir para colocar o sítio ou a origem. Formador, desculpe só interromper. Não há necessidade de selecionar o que está na tabela de estoque para entrarmos por uma Não, outra folha. exatamente devem seguir aquilo que eu estou a explicar, exatamente como eu estou a fazer. Não podem fazer de uma outra forma, devem seguir exatamente aquilo que eu estou a explicar. Nós estamos, Então, passo a seguir e abrir o modo. seguem exatamente o que o Passo formador a está a seguir. explicar. Por exemplo, nós estamos aqui na de estoque, Ok, estamos na folha de estoque. certo, Pronto, não precisa selecionar nada aqui. Estamos na folha de estoque certo. e estamos sentados, parados a dizer, olha, queremos criar uma dinâmica, uma pivot table. Então, o que eu vou Certo. fazer aí na minha folha de análise, poderia ser uma folha qualquer. E nesta folha de análise, vou escolher aqui a opção inserir. Nesse freezer, inserir. Separador inserir. Vou escolher aqui tabela dinâmica, ou então pivot table, e vou escolher a partir de uma tabela ou de uma fonte de tabela. E vai vos aparecer esse quadrado. Essa janela que vos aparecer aqui, está a pedir a origem dos dados. Então, eu clico aqui no range. Então, venho selecionar a nossa folha de estoque, que é aquela que dissemos. Vamos pegar os dados da folha de estoque para tornar numa tabela dinâmica. Então, eu clico com o cursor aqui dentro, a ver? Venho clicar aqui na minha folha de estoque. Quando abrir a folha de estoque, eu já posso selecionar todos os dados que aqui se encontram. Vou selecionar até aqui embaixo. Até aqui no 15, por exemplo. Poderíamos selecionar até lá no fundo. Também poderíamos selecionar até aqui onde terminou. Mas eu vou selecionar até o 15. Depois vos mostrar uma coisinha bonita. Clico em OK. Quando eu clico em OK, vai me aparecer essa parte. Nessa parte aqui, onde está o segredo. Se olhares aqui nesses dados que te aparecem de lado,
vai vir os campos todos. Vou querer o meu código, vou querer... Ele aqui já está a construir os dados. Já está a construir os dados. A ver? Aqui já está a construir os dados. E aqui de lado me aparece o cabeçalho, que é o código, descrição, estoque, medida. Ou seja, o cabeçalho que nós temos aqui na nossa folha de estoque, todo esse cabeçalho aqui, tem que aparecer aqui nessa janela. Eu vou dizer que eu quero que aqui, me apareça o meu código do produto, apareça a minha descrição do produto e me diz qual é o estoque de cada produto. Pronto. Eu construí uma informação muito rápida. Ou seja, tenho aqui os nomes dos produtos, os códigos dos produtos e tenho o estoque de cada produto. Com base nas informações que aqui estão. Dúvidas? Também poderia dizer, eu quero, também poderia dizer, eu quero que aqui, em vez de estar escrito soma de estoque, fica apenas fica a quantidade de estoque. Também posso alterar. E aqui onde está a soma de código do produto, quero que fica apenas escrito código. Posso alterar isso. Posso alterar. E aqui onde está o row label, ou a label da linha, posso mudar para nome do produto. Temos uma coisa mais bonita. Nome do produto, código do produto, estoque do produto. E ela aqui já me faz uma soma total. Soma total do estoque. O que aconteceu aqui? O que é que o formador fez? O formador construiu esses dados através de dados pré-existentes. Poderia ser, por exemplo, uma lista de 1 milhão de produtos aqui. Eu não preciso construir do zero, um a um, não. Basta fazer essa opção de tabela dinâmica e ele vai me gerar aqui todos os produtos. A grande vantagem da tabela dinâmica é o quê? É o que eu estava a vos dizer. Se vocês notarem aqui, nós só temos quantos produtos? 7 produtos. Mas na medida se vai atualizando aqui, aqui também atualiza automaticamente. Esta é a grande vantagem. Ou seja, você como gestor só está aqui a fazer análise, sem se preocupar a gastar as tuas mãos ou os teus dedos. E aqui o pessoal abaixo, os teus subordinados e por aí fora, estão a alimentar esse trabalho diariamente, todos os dias que vão e voltam. Vejam o que é que eu vou fazer aqui. Vou acrescentar outros produtos. Vou acrescentar mais outros produtos. Aqui vou dizer que é pera, aqui vou dizer que é maçã, aqui vou dizer que é manga, vou dizer que é pinha, aqui vou dizer que é morango, e aqui vou dizer, por exemplo, que é anás. Quantos produtos acrescentei? Acrescentei mais 3 produtos. Vejam agora o que é que acontece. Na minha tabela de dinâmica, na minha pivot table, se eu clicar em a folha de, se eu clicar aqui com o botão do lado direito, atualizar, vejam a maravilha que vai acontecer. Viram o que é que aconteceu? Ele automaticamente me acrescentou os outros produtos, sem eu escrever, sem eu digitar. A única coisa que eu fiz foi atualizar. Viram? Também atualizar aqui em dados e atualizar. O que aconteceu? Ele me acrescentou mais 6 produtos, sem eu digitar assim do 1, do 0. Então, meus caríssimos colegas, vão exercitar essa tabela dinâmica em 3 minutos, enquanto nós vamos agora para o intervalo.
Não doam a cabeça. Isso é apenas tabela dinâmica. Ela se baseia ou tem origem numa base de dados que já existe. Onde é que ela está a se originar aqui? Essa base de dados de estoque. Então, nós aqui não estamos a analisar muita coisa, só estamos a analisar o estoque do produto. Também poderíamos analisar o estoque de produto, dar o código do produto e dizer nós queremos saber a unidade de medida de cada coisa, de cada produto. Podíamos selecionar aqui aquilo que nós quisermos. Podíamos fazer aqui várias formas. Então, dou-vos 3 minutos para o intervalo. Exercitar aqui e construir uma tabela dinâmica a partir dessa fonte que nós temos. E depois regressamos. Em 3 minutos, regressamos. Ok. Exatamente daqui a 3 minutos devemos regressar. Até já.